Muito bem, conforme acabávamos de ver, para aplicação de preços de transferência, há a necessidade de alguns critérios a satisfazer. Quer dizer, inicialmente é importante estarmos seguros de que exista uma convergência das metas dentro da organização, de modo a que todos trabalhem em prol de uma causa comum, qual seja o benefício da organização como um todo e não de um setor isoladamente. O que mais que é necessário para que tenhamos, então, a aplicação do conceito de preços de transferência? Tornar possível o cálculo do desempenho divisional para fazer o quê? Previsões que ajudem na tomada de decisões, calcular o desempenho gerencial e ainda avaliar a contribuição de cada divisão no lucro da empresa. Quer dizer, quando tornamos possível um cálculo do desempenho de cada divisão, isso vai nos permitir, então, essas três possibilidades, na quais sejam usar esses números em termos de tomarmos decisões. Depois, entender qual foi o desempenho de cada setor e ainda verificarmos dentro do lucro total da empresa qual foi a contribuição relativa a cada um dos setores. Quer dizer, teremos então condições, né, de fazermos todos esses trabalhos à medida que o cálculo do desempenho de cada divisão seja elaborado de forma adequada com o uso dos preços de transferência. Então, o que é também importante que exista quando se lida com preços de transferência? Aqui se assegure a autonomia de cada divisão, ou seja, que haja respeito por essa autonomia e que os lucros não sejam dependentes de ações de outras divisões. Então, para que nós possamos, de fato, aplicar a metodologia de preços de transferência, precisamos estar seguros que isso não vai ferir a autonomia de cada decisão, quer dizer, o poder dessa divisão optar, por exemplo, entre fazer um atendimento em relação à própria empresa ou vender para o mercado. E que os lucros, os resultados finais, não sejam dependentes de ações de outras divisões. Quer dizer, eu tenho que estar seguro também que a aplicação dos preços de transferência não estimule a fazer com que a divisão pense exclusivamente nos objetivos dela e, com isso, possa comprometer o trabalho de outras divisões. Então, à medida que ações de uma divisão possam afetar o resultado de outras, e isso seja estimulado com o uso dos chamados preços de transferência, isso não vai ser aceitável. Né? Então, para que eu possa fazer a aplicação segura desse critério, preços de transferência, eu tenho, então, que realmente criar um ambiente que me dê confiança para evitar problemas. Então, na realidade, o que eu quero passar com essa afirmação, que, a rigor, se os preços de transferência, por um lado, vão proporcionar a oportunidade de melhorarmos essa avaliação de cada centro de lucros, por outro lado, se esse trabalho não for bem feito, também poderão resultar problemas adicionais. Logo, alguns cuidados são necessários na implantação dos preços de transferência, como buscamos enfatizar até esse momento. Muito bem. Então, para aplicarmos
a ideia dos preços de transferência, nós temos que definir qual vai ser o preço de transferência, né? Então, uma vez definido o preço de transferência, ele é usado como se houvesse transação com outra empresa. Quer dizer, o preço de transferência vai ser um preço tal que não seja exatamente o preço de custo de um setor em relação ao atendimento feito dentro da própria empresa. Ou seja, na realidade, o raciocínio é de que cada setor seja tratado como se o seu produto final, mesmo que seja para fazer atendimento dentro da própria empresa, receba um tratamento para efeito de avaliação, como se esse produto fosse vendido a uma outra empresa. Quer dizer, cada transação, mesmo que ocorra dentro da própria empresa, ela é encarada como se fosse feita com uma outra empresa. Quer dizer, na verdade, vou tratar os vários centros de custos, de lucros e de investimentos como se fossem unidades autônomas dentro da própria empresa. Quer dizer, à medida que haja a transferência de um produto intermediário para a fabricação de um produto final, de um centro de custos para um centro de lucros, o que acaba ocorrendo quando se utiliza preços de transferência? Não necessariamente essa transferência será feita a preço de custo, como é a situação normal em termos de contabilidade. Quer dizer, aplicar preços de transferência significa tratar cada centro de responsabilidade, cada uma das divisões que nós vimos ali inicialmente, que são requisitos fundamentais para que se possa fazer a aplicação dos preços de transferência, como fossem unidades totalmente autônomas. Então, a transação, quer dizer, a passagem de uma parte de um produto feita dentro de um setor, para que seja aplicada na elaboração de um produto final, vai ser tratada como se esse produto final fosse adquirido de uma empresa externa e não simplesmente transferido de um departamento para outro dentro da mesma empresa. Quer dizer, a filosofia com a qual se encara o conceito de preço de transferência é essa. Qual seja, entender-se que os vários centros de responsabilidade são, na realidade, avaliados como se estivessem trabalhando para o mercado e não especificamente como parte integrante da empresa. Quer dizer, a unidade processadora dos serviços ou elabora os produtos transferidos, né? Quer dizer, prestando serviço ou elaborando produtos transferidos, age como se fosse vendedora desses produtos ou serviços, ainda que essa transferência seja feita dentro da própria empresa. Quer dizer, a concepção aqui, qual é? É a de que existiria para os vários centros de custos, de lucros e de investimentos, alternativa de vender os seus produtos finais ao mercado, ao invés de fazer desses produtos uma maneira de atender a própria empresa. Muito bem, então a unidade que recebe os produtos ou serviços, ela acaba tendo um comportamento similar ao de compradora desses produtos e serviços dentro do mercado. Quer dizer, ela também passa a receber internamente os componentes necessários para o seu desempenho final, ou os serviços necessários para isso,
como se ela estivesse adquirindo esses produtos fora da empresa. Então, na realidade, ela vai ter como custo não o custo do departamento anterior que atende dentro da empresa, mas sim o custo acrescentado do que seria o lucro natural do departamento que fez o atendimento, em termos de se utilizar um preço maior do que o custo, ou seja, um preço que seria aquele obtido se a empresa comprasse esse produto de uma outra empresa, ao invés de ter esse atendimento feito por um departamento da própria empresa. Então, passa a existir, dentro da própria organização, uma visão dos outros centros de responsabilidade como alternativas de clientes ou fornecedores, conforme o caso. Significa, então, que, ao se aplicar plenamente o conceito de preços de transferência, o que passa a ocorrer? Cada um dos centros de responsabilidade dentro da empresa passa a encarar aquele setor que passa a borracha para a fabricação do pneu como um fornecedor. Então, não mais setor pneus, vai encarar o setor de borracha como uma alternativa que está à plena disposição dele dentro da empresa, para quando e como precisar. Mas sim, vai ser uma alternativa que pode ser comparada a, por exemplo, obter essa borracha numa empresa externa. Quer dizer, para ele, setor fabricante de pneus, ele vai tanto ter a possibilidade de utilizar a borracha dentro da própria empresa, como recorrer a um cliente se isso for melhor em termos de resultado. Quer dizer, indiretamente vai se levar a existir uma eficiência maior dentro de cada setor. Quer dizer, os vários setores, então, passam a ser vistos de maneira independente uns em relação aos outros, de maneira que possam ser comparáveis como fossem clientes, no caso de estar fazendo atendimento, como também podem ser alternativas de fornecedores, caso esteja se recorrendo a esses setores. Então, para que nós façamos a aplicação do preço de transferência, basicamente existem 3 possibilidades. O simples uso do preço de mercado ao invés do preço de custo, o preço negociado, que seria o quê? Algo intermediário entre preço de mercado e preço de custo, e a outra alternativa seria simplesmente usarmos os preços de custos. Então, vamos verificar em que situações cabe cada uma dessas possibilidades. Note você, então, que dentro da mesma empresa, eu não necessariamente preciso fazer a aplicação do preço de transferência de uma maneira uniforme. Quer dizer, será que se eu usar preço de mercado para efeito de preço de transferência, forçosamente eu vou fazer essa aplicação de preço de transferência equivalendo a preço de mercado para toda e qualquer situação dentro da empresa? Não, não necessariamente. Então, nós vamos entender o que a partir deste ponto. Quando é o caso de se utilizar cada um dos meios possíveis, ok? Então, observa que, na realidade, há uma grande amplitude em termos dos preços que podem ser utilizados para efeito de transferência. Então, o
o mínimo, né, o ponto de partida, seria o custo variável para cada unidade transferida de determinado produto, de qualquer produto, até o ponto de máximo do seu preço de mercado. Então, observa que você tem, dentro da transferência feita a preços de custo, não necessariamente um único modo de se fazer essa transferência. Então, observa que você poderá, por exemplo, usar como critério, se isso for mais aceitável para a situação específica, fazer essa transferência simplesmente ao custo variável, ou seja, desconsiderar os custos fixos envolvidos no processo de fabricação na hora de fazer essa transferência. Então, o ponto de mínimo de preço para efeito de transferência é este, o custo variável, e o ponto máximo é o preço de mercado desse mesmo bem transferido. Quer dizer, há um amplo intervalo, né, entre a possibilidade de valor mínimo para efeito de transferência e valor máximo. E nesse espaço há margem para quê? Para que exista negociação. Quer dizer, na realidade, fica subentendido também que, em determinadas situações, os gerentes divisionais farão também uma negociação de preço de transferência. Também essa negociação, ela faz parte do processo, pelo menos está implícita dentro do processo, ainda que, como veremos adiante, um pouquinho mais lá na frente, que muitas vezes convém se evitar esse excesso de negociação, até para que não haja mais criação de problemas adicionais em relação aos benefícios que a técnica proporciona. Quer dizer, nunca posso esquecer que, ao mesmo tempo que essa técnica oferece diversos benefícios e é saudável em termos de proporcionar uma melhor visão do quanto cada setor contribui em termos do resultado global da empresa, por outro lado, se isso não for muito bem administrado, poderá também trazer consequências indesejáveis. Ou seja, precisamos fazer esse processo de modo a que ele traga mais benefícios do que problemas. Não podemos, portanto, ignorar que o mau uso da técnica pode fazer com que, na verdade, o tiro saia pela culatra, né? Que tenhamos mais problemas com a aplicação do que, de fato, benefícios. Então, todos aqueles cuidados iniciais que bem salientamos precisam ser tomados dentro desse processo de implantação do critério de preço de transferência, né? Onde o intervalo vai desde o custo variável unitário da unidade transferida até o seu preço de mercado. Quer dizer, o conceito de preço de transferência não é feito exclusivamente em cima de valores de mercado. Há uma flexibilidade para a sua utilização e, na verdade, precisamos entender o quê? Quando é o caso de se utilizar cada um dos preços de transferência conforme a situação que tenhamos. Muito bem, então, qual é aquela situação em que o uso do preço de mercado é o melhor parâmetro para se fazer essa transferência? É exatamente naquela situação onde o produto ou o serviço tem um mercado externo à empresa para o qual esse produto pode ser vendido. Então, voltemos ao exemplo da borracha, né? Se a unidade que fabrica a borracha dentro da nossa empresa tem a oportunidade não só de fazer o atendimento da própria empresa, no sentido de transferir essa borracha para a fabricação de pneus, ela também
tem a condição de fazer o que com esse seu mesmo produto, borracha, né? Então, encarando agora a borracha como um produto final e não como um mero coadjuvante na fabricação de pneus, como uma matéria-prima. Então, essa borracha, ao invés de ser transferida para efeito de fabricação de pneus dentro da própria empresa, ela pode ser também o que para essa divisão? Um produto final que tem valor de mercado. Então, existirão empresas dentro do mercado que, ou para fabricar pneus, ou para fabricar diversos outros produtos que contenham borracha, estão dispostas a pagar R$ 1.000 numa mesma quantidade em que o custo de fabricação dela é de R$ 400. Então, se é esta a situação em que a divisão teria a oportunidade real de atender diversas outras empresas, o mercado existe para esse produto, tem plena demanda. E se o gestor fosse a ele permitido, ao invés de fabricar a borracha, no sentido de atender às necessidades da borracha como matéria-prima utilizada na fabricação de pneus, tivesse esse gestor a autonomia de vender essa borracha em mercado e obter por uma mesma quantidade, cujo custo é 400, o valor de R$ 1.000, o que seria justo, então, fazer em termos de utilização do preço de transferência dentro da própria empresa? Não se considerar o custo de 400 nessa borracha para efeito de transferência ao setor de fabricação de pneus, mas sim utilizar-se o preço de mercado de 1.000 para transferir a borracha ao setor de pneus. Qual seria, então, a diferença em adotar esse tipo de procedimento? Seria encarar a diferença entre os 1.000 e os 400 de custo como um mérito do nosso setor fabricante de borracha e não do setor de pneus que utiliza essa borracha ao custo obtido dentro da empresa de 400. Quer dizer, na verdade, o setor de pneus, na contabilidade tradicional, acaba se apropriando de 600, que é o resultado cujo mérito final, se nós analisarmos sob essa ótica de que o setor de borracha poderia simplesmente destinar seu produto ao mercado e não à empresa por 1.000, então esses 600, a rigor, seria mérito da nossa divisão de borracha e não da divisão de pneus. Quer dizer, à medida que eu faça a transferência da borracha dentro da empresa pelo valor de 1.000 para o setor de pneus e não pelo valor de 400, eu estou sendo mais justo tanto na minha avaliação do setor de borracha como também na minha avaliação do setor de pneus. Significa dizer que eu não estou subavaliando o lucro obtido na divisão de borracha e não estou superestimando o lucro obtido na divisão de pneus. Então, à medida que eu encare que o preço da borracha, mesmo transferida dentro da empresa para o setor de pneus, seja feita ao preço de mercado, no valor de 1.000, eu estou, na verdade, dizendo que esse lucro de 600 pertence ao setor de borracha e não ao setor de pneus. Na verdade, então, o que se quer quando se utiliza a técnica de transferência, tomando por base o preço de mercado, é fazer esse tipo de justiça, né? Quer dizer, eu conseguir medir de uma maneira mais correta o lucro de cada uma das divisões. Mas nota que eu só posso, então, utilizar o preço de mercado como parâmetro quando existe essa condição prática de aquele produto que esteja sendo transferido
ter um mercado definido, ter a possibilidade de essa quantidade produzida ser vendida em mercado a preço de mercado. Então, se isso for algo atingível, algo real, seria justo utilizar como preço de transferência o preço de mercado da borracha e não o preço de custo quando faço essa transferência para o setor de pneus. Complementando, né? Para a unidade vendedora, ou seja, no nosso exemplo, para a divisão de borrachas, seria indiferente transferir o produto ou serviço para outra área ou vendê-lo para a mesma empresa. Né? Transferir para outra área, quer dizer, equivaleria a vender para a própria empresa. E, nesse caso, seria indiferente, né? Transferir ou vender para o mercado. Nos dois casos, a borracha seria avaliada a 1.000. Quer dizer, o gestor não seria penalizado em não ter esse lucro de 600 reconhecido em função de ter uma obrigação em termos hierárquicos, funcionais, de destinar toda a sua borracha ao setor de pneus. Então, observa que, embora essa borracha tenha um valor de mercado de 1.000, ela, uma vez transferida a 400 pelo setor, para o setor de pneus, o que acaba ocorrendo? Né? Nós, de certa forma, estamos injustiçando o setor de borracha na medida que não estamos atribuindo a ele o lucro de 600. Agora, quando optamos por permitir que seja transferido ao setor de pneus, não por 400, mas 1.000 pelo preço de mercado, enfim, tanto faz se essa empresa se o setor de borracha transfira para a unidade de pneus ou se venda de mercados. Quer dizer, o resultado não vai ser influenciado por essa decisão que tantas vezes não cabe ao gestor. Então, o gestor, muitas das vezes, não tem essa autonomia em termos de poder vender ao mercado, quando, na verdade, existe uma limitação de capacidade e, a rigor, é mais racional, é mais lógico que essa borracha seja utilizada em prol da própria empresa e não que essa borracha seja vendida em mercado. Ok? Argumentando, então, ainda com relação ao preço de mercado como um instrumento utilizado para efeito de preço de transferência na unidade compradora, ou seja, naquela que recebe a borracha, né? No nosso exemplo, no caso, a unidade de pneus. Seria indiferente receber o produto ou serviço da outra área, quer dizer, da nossa divisão de borracha, ou comprar em outra empresa, quer dizer, comprar a borracha em outra empresa. Tanto comprando a borracha em outra empresa, quanto sendo atendido dentro da própria empresa, seria 1.000 o valor, e não 400, se essa transferência dentro da empresa fosse feita em termos de custo da borracha. Quer dizer, entretanto, não há vantagens, né, em adquirir da outra unidade. Quer dizer, tanto faz em termos de valor daqueles 1.000, se o setor de pneus recorre à própria empresa ou ao mercado. Então, eu não misturo, na verdade, a eficiência, a eficácia do setor de pneus com o setor de borracha quando eu utilizo esse raciocínio. Eu consigo, então, uma melhor separação dos méritos de cada um desses dois setores. Quer dizer, este uso, naturalmente, vou fazê-lo quando existe para o produto que estamos conversando, no caso a borracha, um preço de mercado. Quer dizer, existe a facilidade de se vender o insumo em mercado ao invés de se atender à empresa. Todavia,
nem sempre essa situação será geral. Então, quando há a situação em que os produtos, os insumos transferidos entre os centros de lucros sejam intermediários, eles acabam não possuindo um preço de mercado. É necessário, então, que os preços de transferência sejam baseados no custo. Muito bem, então pode existir, por exemplo, aquela situação de você precisar de um determinado componente, por exemplo, para poder fabricar um veículo, né, que seja feito dentro da própria empresa, especificamente para aquele veículo, e que não tenha um fornecedor. Então, aquela parte do veículo, em especial, é feita com exclusividade para aquele veículo. Quer dizer, essa peça não é útil em termos de outros veículos. Quer dizer, não haverá para ela um valor de mercado. Quer dizer, não existirão outras empresas interessadas na aquisição dessa peça necessária exclusivamente à fabricação de um modelo único de veículo. Logo, nesse tipo de situação, o que ocorre? Nós estamos falando de produtos intermediários que são úteis em termos de obtenção de uma série de produtos finais, mas que isoladamente não tem preço de mercado. Não tem preço de mercado por quê? Não há uma demanda para eles significativa a ponto de despertar interesse e, enfim, existir, então, um preço de mercado líquido e certo para esse produto intermediário. Então, nessa hipótese dos produtos intermediários, não cabe falarmos em preço de mercado como preço de transferência. Nesse caso, o mais razoável é se falar de preço de custo como preço de transferência. E, a rigor, não há, então, como existir só um tipo de custo, né, para efeito de transferência. Quer dizer, o que nós temos mais aqui como observações importantes, né? Um dos problemas de basear os preços de transferência no custo é que isto pode mascarar ineficiências do setor que as transfere. O que isso significa? Imagine que determinado setor produza lá um produto intermediário com muita ineficiência, ou seja, por um custo muito maior do que o que seria recomendável. O que acabaria ocorrendo por essa transferência de um custo inaceitável para um outro setor dentro da mesma empresa? Você teria, então, a ineficiência do setor fornecedor transferida ao setor para o qual o produto intermediário foi transferido, foi utilizado. Enfim, o que se apregoa para efeito de aplicação de custos em termos de preço de transferência. Que não se utilizem os custos reais, mas sim os custos padrão. Quer dizer, custo padrão é aquele custo que é objetivado, né? Que por trás dele existe uma meta, que é o custo desejado pela administração, custo planejado e, portanto, que vai requerer esforço do setor para que seja obtido. Ao contrário da ideia de se transferir um custo real, aonde, eventualmente, poderiam ser transferidas, junto com o custo ideal, também uma série de ineficiências ao setor usuário
desse produto ou dessa parte de produto transferida de uma divisão para outra. Então, o que mais pode ocorrer, né? Ainda em relação ao uso do preço de custo como modo de preço de transferência. Existem algumas possibilidades de uso para transferência que vão fazer mais sentido em algumas situações do que em relação a outras, né? Então, pode tanto se utilizar como preço de transferência o custo total unitário, quer dizer, também incluir daí a parte dos custos fixos, né? Como pode ser transferida somente o preço em termos de custo variável. Nesse caso, o que se estaria fazendo? Né? Não misturando custos fixos com custos variáveis, transferindo-se somente a parte variável dos custos nesse processo de transferência. Muito bem, então qualquer que seja o método adotado na determinação do preço de transferência, existe alguma negociação de preço feita entre os gestores, para que o sistema opere bem e que traga os benefícios para a empresa como um todo. Quer dizer, na realidade, muito do que se aplica em termos de prática nas empresas, onde há essa metodologia de preços de transferência, também é preciso que haja concordância dos gestores quanto a como se estipular os preços de transferência, uma vez que esses números são utilizados como modo de avaliar o desempenho de cada setor. Quer dizer, conforme seja a escolha do parâmetro, isso pode beneficiar ou prejudicar a avaliação dos vários setores, das várias divisões, enfim, dos vários centros de responsabilidade. Nesse caso, evidente, né, dentro de uma empresa democrática, deve existir algum espaço para negociação entre os vários gestores. Quer dizer, que se chegue a um consenso em cada situação de qual é o preço ideal para se utilizar em cada situação. Porém, conforme nós já havíamos salientado anteriormente, o que ocorre quanto a essas negociações? Né? Não pode existir exagero na dose disso. Então, se as negociações forem num nível muito amplo, existirem negociações demasiadas com relação ao que vai se usar como preço de transferência, vão existir alguns problemas, algumas situações inconvenientes, né, que não seria desejável ocorrerem dentro de uma empresa. Então, quais seriam, na realidade, esses problemas, né, que precisam ser evitados? O processo de negociação, é evidente, acaba absorvendo o tempo das pessoas. Então, note que à medida que se estimule demasiadamente a negociação desses preços de transferência entre os vários gestores, qual é o risco que implicitamente se corre? Né? De haver um uso excessivo do tempo desses gestores em termos de fazer as negociações dos preços de transferência e utilizar esse tempo na negociação ao invés de utilizá-lo em termos gerenciais, né? Em termos de obter, de fato, melhores resultados. Então, o uso demasiado do processo de negociação pode acarretar, na verdade, num desvio do objetivo real que cada gestor de centro de responsabilidade deve ter em relação ao seu trabalho. Quer dizer, à medida que essa negociação seja exagerada, existe o risco de muito do tempo do gestor ser usado nessa negociação, ao invés de ser utilizado no que realmente é útil
em termos do setor, para benefício da empresa como um todo. E, pior ainda que isso, é também a possibilidade de isso acabar chegando a níveis, a instâncias superiores. Quer dizer, tantas vezes esses processos de negociação acabam gerando impasses que precisam ser decididos. Então, quando há, na verdade, conflitos, né, entre gestores, o natural é que se chame quem está imediatamente acima em termos hierárquicos. Quer dizer, pode também esse processo estimular envolvimento da cúpula, dos gestores em nível mais elevado dentro da empresa, como mediadores, como árbitros, né, como decisores desses conflitos, o que é pior ainda, né, acaba desviando a atenção daqueles que deveriam, a rigor, estar preocupados com as grandes estratégias da empresa para problemas específicos e pontuais de algumas áreas. Quer dizer, ambas as situações são bastante indesejáveis. Significa dizer que, embora esteja implícito um processo de negociação no âmbito dos preços de transferência, devem existir aí alguns limitadores e não deve existir dentro das empresas um estímulo maior a essa negociação, sob pena de causar esses dois efeitos nocivos. Muito bem, então se tudo isso é aplicável aos centros de lucros, falta ainda entendermos qual é a diferença, então, que cabe ao gestor quando esse gestor é de um centro de investimentos. Né? Então, o que o centro de investimentos vai ter de diferencial em relação ao centro de lucros? Então, na realidade, esse gestor basicamente é responsável por tudo que ocorre dentro da unidade dele. Quer dizer, quem é gestor de um centro de investimentos, na verdade, decide por custos, receitas e ainda pelos investimentos de sua área. Quer dizer, esse gestor tem muita mais autonomia e muita mais responsabilidade que o gestor de centro de lucros, que, por sua vez, tem mais autoridade e mais responsabilidade que o gestor do centro de custos. Quer dizer, quando se trata de um centro de investimentos, na realidade, sobe o nível de autoridade e também de responsabilidade. Consequentemente, aqui também existirão alguns problemas, né, quanto ao modo de se avaliar um centro de investimentos, que é a nossa discussão aqui da aula. Né? Então, como fazermos, então, a avaliação de um centro de investimentos, aonde que existem fatores complicadores adicionais ao que nós conversamos até aqui, quando falamos de centros de lucros. Então, quando a contabilidade está voltada ao atendimento dos centros de investimento, ela precisa gerar relatórios que permitam avaliar e controlar todos os fatores pelos quais os gestores desses centros de investimentos possam ser controlados e avaliados. Enfim, é preciso gerar relatórios que permitam acompanhamento e controle de receitas, custos e também os investimentos realizados pelos gestores dos centros de investimento, uma vez que são eles, os gestores dos centros de investimento, que tomaram todas as decisões relativas à área. Quer dizer, se trata de um centro de investimentos, na verdade, o seu gestor foi aquele que decidiu, não só em relação a quanto se gastou no período, como também aos meios, né, que levaram à obtenção das receitas. E, portanto, quando temos receitas menos despesas, chegamos aos lucros, né, até esse ponto.
estamos falando do mesmo nível de autoridade de um gestor de centro de lucros. Agora, qual é o adicional que tem o gestor do centro de investimentos? Ele também decide que tipo de investimentos, que valor de investimento será destinado à sua área. Quer dizer, ele tem um nível de responsabilidade maior e essas informações, então, precisam também estar embutidas nos relatórios de acompanhamento da gestão desses centros de investimento. Quer dizer, a contabilidade deve permitir a obtenção da rentabilidade pelas áreas que têm os gestores como seus responsáveis. Quer dizer, de alguma maneira, né, do mesmo modo que no caso dos centros de lucros, nós chegamos à rentabilidade dos centros de lucro em função do lucro gerado no centro de investimento, pelo investimento feito dentro da área, que na verdade não é de gestão do responsável pelo centro de lucros. Aqui não, né? Aqui nós temos que, na verdade, o gestor do centro de investimento tem autoridade, inclusive em termos de escolher os ativos que farão parte do seu setor de atividade e a forma de financiamento. Entretanto, será que sempre ele vai ter autonomia total em relação a essas situações? Quer dizer, será que os ativos e passivos sobre os quais os gestores exerçam ingerência, que significa isso? Os ativos e passivos em cima do que os gestores têm autonomia, têm capacidade de escolher, né? Então, o que pode ocorrer? A resposta é aparentemente objetiva, porque podem ocorrer situações nas quais seja muito sutil a identificação de tal ingerência. O que se pretende dizer com isso, né? Nem sempre o nível de autoridade sobre os investimentos vai ser claro e igual em qualquer situação em que tenhamos centro de investimento. E dependendo dessa situação é que consideraremos ou não os ativos e passivos como controláveis pelo centro de investimento. Então, a questão é que passivos e ativos devemos englobar nos relatórios, né, do nosso gestor do centro de investimentos. Então, para responder essa questão, vejamos uma situação, né, em que o gestor possa escolher se uma máquina utilizada atualmente na produção e que está defasada, quer dizer, está ultrapassada já, né? Então, ele tem autonomia, tem autoridade para escolher entre continuar trabalhando com essa máquina ou se vai substituir essa máquina por uma nova, mais avançada, que traga melhores resultados. Quer dizer, o gestor, então, nesse caso, tem autonomia, tem autoridade para dizer, não, continuo com a minha máquina, mesmo que ela não seja a melhor nesse momento, por N motivos. Por exemplo, considerar demasiadamente elevado o investimento numa máquina nova. Ou, ao contrário, ele pode dizer, não, eu fiz o estudo e, de fato, estou convencido de que devo substituir a minha máquina, que hoje não tem a mesma produtividade que eu gostaria, seja substituída por uma nova. E ainda, esse gestor tem a autoridade para escolher se paga essa máquina à vista ou se busca um financiamento para ela. E, no caso de
escolher o financiamento, ele tem autonomia ainda para fazer esse financiamento na instituição que ele acredite ser a melhor, na taxa que ele acredite ser a recomendável. Então, nesse caso, o que ocorre? Esse gestor, especificamente, tem autoridade, né? Ele decide sozinho tudo com relação aos ativos e aos passivos que ele utiliza. Se a situação é essa, evidente que esses ativos e esses passivos precisam estar incluídos dentro do seu centro de investimentos. Quer dizer, ele é responsável pelas decisões relativas tanto aos ativos quanto aos passivos alocados dentro do centro de investimentos. Então, se em alguns ativos ou em todos os ativos e passivos do centro ele tenha autoridade, é nesses ativos, todos, se for o caso dele ter uma autonomia geral, ou exclusivamente aqueles onde ele tem essa autoridade, é que farão parte do relatório sobre o qual ele vai ser julgado em termos de desempenho. Ao contrário, né, se é o caso de um gestor que não tem opção quanto à máquina da produção a ser utilizada, a defasada uma nova, mas só decide as datas da parada para manutenção da máquina utilizada, quer dizer, ele não tem autoridade para substituir a máquina. Ele vai precisar conviver com a máquina e a autoridade dele se restringe apenas a decidir os momentos em que a manutenção da máquina será realizada. Então, será que nesse tipo de situação nós deveríamos incluir esses ativos e os correspondentes passivos dentro do relatório pelo qual responsabilizaremos esse gestor especificamente, ainda que a máquina esteja de posse do setor e seja utilizada dentro do setor, o que vai ocorrer? A rigor, ele não tem autoridade sobre o que fazer em relação a essa máquina. Quer dizer, não pode, não é uma escolha dele continuar com essa máquina ou eventualmente substituí-la. Quer dizer, a autoridade dele fica restrita apenas e tão somente a definir os momentos de manutenção. Quer dizer, a administração dele sobre essa máquina e, consequentemente, em relação aos custos, é muito pequena, né? À medida que ele tome boas decisões em relação aos momentos de manutenção e poderá gerar melhores resultados do que se tomar decisões erradas com relação à manutenção. Mas observa que ele só pode tomar esse tipo de decisão, quer dizer, não pode substituir a máquina, não pode buscar uma mais eficiente, quer dizer, na verdade, se for esse o caminho de uma substituição da máquina, ele precisará levar esse tipo de problema para instância superior, quer dizer, não tem autoridade para essa decisão. Portanto, nessa situação, esse ativo não pode ser incluído dentro das responsabilidades do gestor. Quer dizer, não cabe, então, incluirmos esse ativo dentro dos ativos em cima dos quais vamos calcular o retorno do centro de investimentos. Então, ele não tem autonomia e, portanto, tanto os ativos quanto os passivos não podem ser considerados dentro do seu centro de investimentos para fins de avaliação. Então, nesse caso, né, finalizando a nossa exposição, é a alta administração que pode substituir a máquina defasada por outra nova à revelia desse gestor. Quer dizer, ele eventualmente pode nem concordar com a substituição, o qual não participa nem na decisão quanto à forma de financiamento da máquina nova. Então, nessa situação, não faria sentido a inclusão tanto dos ativos quanto dos passivos relacionados
a máquina no relatório em cima do qual faremos, então, a avaliação do desempenho desse centro de investimentos. Ok? Enfim, são esses os parâmetros básicos, né, para utilizarmos em termos de avaliação de desempenho com base na contabilidade por responsabilidade. Quer dizer, precisamos então entender que a contabilidade por responsabilidade, na verdade, é um instrumento que vai permitir que seja feita essa avaliação de desempenho, e contabilidade por responsabilidade significa, então, antes de qualquer coisa, definir os vários setores dentro da empresa em termos do nível de responsabilidade. Se ele é um centro de custos, de lucros ou ainda de investimentos. Por fim, né, quando se tratar de um centro de custos, na realidade estaremos acompanhando apenas exclusivamente o quê? Quanto o gestor está gastando, para compararmos em relação ao que era o objetivo e, em cima disso, não só controlarmos, mas também avaliarmos o seu desempenho e medirmos as análises de variação, conforme vimos na aula passada. Quando se tratar de centros de lucros e centros de investimento, então teremos todo esse requinte adicional e a eventual utilização do conceito de preço de transferência também embutidos nessa avaliação. Era o objetivo, então, desta aula de número 5, que espero estar totalmente atendido. Muito obrigado por hora, até uma próxima.